Olá pessoal, eu sou Janina Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos a mais um quadro Produtor Pergunta, Eu Respondo. Nós vamos responder hoje essa pergunta aqui: adubação antes ou depois do primeiro pastejo? Já já seu vídeo começa. Pessoal, todos os sábados eu abro uma caixinha no Instagram. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, @Forras de Cultura e Pastagens. Todo sábado tem uma caixinha. E essa pergunta, então, chegou pra gente na caixinha, né? Então, o parceiro lá tá querendo saber se ele vai fazer adubação antes ou depois do primeiro pastejo. Então, nós vamos falar sobre isso. Rapidamente, eu vou falar para vocês aqui sobre a regra do primeiro pastejo. Nós não precisamos deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Nós temos vários vídeos aqui explicando isso para vocês, os motivos pelos quais não devemos deixar esse pasto sementear antes do primeiro pastejo. Então, partindo do princípio que nós fizemos calagem, adubação fosfatada, semente de qualidade, esse pasto vai estar apto a receber o primeiro pastejo na hora que ele atingir a altura de manejo. Então, vamos supor, a gente fez uma implementação de um pasto de capim em Marandu. Esse pasto está apto para poder receber esses animais quando ele tiver 30 centímetros de altura. Nós vamos fazer o teste do arranque, vamos verificar se não está arrancando a touceira com raiz e tudo. E se ele passar no teste do arranque, a gente coloca, né, um gado mais leve para poder fazer o desponte, com isso entrar a luz e aumentar o perfilhamento. A pergunta é, nós vamos fazer a adubação antes ou depois? Então nós vamos ver quais são os critérios que vão definir se nós vamos fazer isso antes ou depois. Um dos critérios fundamentais para a gente saber disso é a presença de plantas daninhas. Tá? Então, se você tem um pasto que você acabou de fazer uma reforma e você percebeu que tem uma quantidade muito grande de plantas invasoras de folha larga, você tem que fazer o controle dessas folhas largas. Se você fizer adubação, você vai estar adubando planta daninha. Então, é muito importante que você faça esse controle. Então, se você não tem planta daninha, você pode fazer adubação quando essa área de pastagem estiver, né, preenchida mais ou menos em 70% com a planta de interesse. Então o nosso exemplo aqui é o Marandu. Se eu implementei, mais ou menos depois aí de uns 30 dias, eu percebi, 30, 40 dias, que 70% da minha área está tomada de Marandu e que eu tenho pouca daninha, eu posso fazer a adubação antes do primeiro pastejo. Se tem muita planta invasora, o que a gente tem que fazer? Controla a folha larga quando a planta estiver aí entre uns, mais ou menos uns 40 dias, se ela estiver maiorzinha, com pelo menos 4 ou 5 folhas, tá? E você faz esse controle, espera a planta crescer e vai fazer o primeiro pastejo e vai adubar depois, tá? Nos sistemas mais intensificados, em que a gente já tem controle total de plantas daninhas, existem alguns pecuaristas que fazem das duas formas. Antes, para acelerar o preenchimento do solo, com uma dose equivalente aí a 50 kg de nitrogênio por hectare, e fazem uma segunda aplicação depois do primeiro pastejo para induzir o perfilhamento. Essa segunda combinada com a adubação potássica. Tá? Então, é fundamental que você avalie a quantidade de planta daninha que você tem na área, para que você não faça a adubação dessas plantas daninhas. Então, respondendo a pergunta, né, do pessoal lá que mandou para a gente no Instagram, antes ou depois? Depende da infestação de plantas daninhas. Se tiver controlado, pode fazer antes. Tá? Se tiver que controlar, faça depois do primeiro pastejo. Eu quero convidar vocês a visitarem o nosso blog www.pastofert.com. Nós temos, inclusive, inúmeros textos lá sobre controle de plantas daninhas e também sobre primeiro pastejo. Todos convidados a visitar o site e o nosso blog. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.